Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, que sejam todos muito abençoados pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder de nos transformar, ela tem poder de nos dar vida abundante, ela é rica e poderosa e ela transforma a vida de todas as pessoas que se dedicam a ouvi-la e a praticá-la, né? Porque não adianta só a gente ler, nós devemos praticar a palavra de Deus, porque senão ela não vai ter efeito algum nas nossas vidas. Então ela é poderosa para moldar as nossas vidas em Cristo Jesus. É o que o nosso mestre quer para as nossas vidas. Ele deixou a palavra aqui para isso, para que nós pudéssemos ser transformados por ela. E que você já possa ficar aqui, né, curtir, comentar, compartilhar com mais pessoas, para que a mensagem do Evangelho alcance mais e mais pessoas. A devocional se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 51 e o versículo 17, que vai dizer assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Esse é um salmo de Davi, né? Davi fez esse salmo lindo para Deus. Todos os salmos são maravilhosos, né? São louvores, são cânticos, são orações que Davi fazia a Deus. E nesse salmo ele está declarando, né, o seu pedido de perdão a Deus, né, pelos muitos pecados que ele cometeu contra Deus, porque todos os pecados que a gente comete é contra Deus, depois contra nós e por último contra as outras pessoas, mas todo pecado que a gente comete é primeiramente contra Deus. Então Davi está fazendo esse salmo de pedido de perdão a Deus, né, de quebrantamento diante de Deus. E nesse versículo ele especifica que os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado, um coração contrito, um espírito quebrantado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus se agrada daquelas pessoas que reconhecem as suas falhas, que reconhece que pecou, que reconhece que errou. Quando a gente chega diante de Deus reconhecendo nossos erros e as nossas falhas, é isso que vai agradar a Deus. É esse tipo de sacrifício, é deixar o orgulho, a soberba, a arrogância de lado e reconhecer as nossas falhas e os nossos erros, porque nós temos essa disposição, né, essa predisposição de não querer se chegar a Deus, de reconhecer que somos pecadores. Muitas das vezes a gente se auto-intitula os bons, né? Que a gente não erra, a gente não peca, a gente não falha. Não, todo ser humano erra, todo ser humano falha. Todo ser humano é errante, é pecador, pois nós já nascemos com essa raiz do pecado. E Davi reconhece isso e ele está colocando diante de Deus um coração contrito. É lindo ler esse salmo. Você puder aí, depois você lê esse salmo completo, é lindo. Ele falando com Deus, conversando com Deus, para que Deus limpe ele, para que Deus arranque dele os pecados, né, que ele cometeu, para que Deus purifique a alma dele, purifique o coração e que Deus dê um coração puro para ele, um coração reto para não pecar mais contra Deus, porque quando nós estamos diante de Deus, quando a gente busca pelo amor, pela fidelidade dele, nós vamos querer agradar ao Pai, nós vamos querer ter um coração limpo, nós vamos ter um coração contrito, para a gente não querer pecar, para a gente não pecar contra Deus. Quando a gente vive de acordo com a palavra dele, é esse o sentimento que nós vamos querer. Nós não vamos querer desagradar a Deus, nós vamos querer fazer de tudo para fazer o que é certo, o que é correto, ser obediente a Ele, né? O que agrada a Deus é sermos obedientes aos seus mandamentos, às suas palavras, é se chegar diante dele com o coração totalmente entregue a Ele, né? Um coração contrito e quebrantado, é se entregar totalmente a Deus, é se derramar na presença dele, é confessar os erros e os pecados, é dizer: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu errei, eu cometi isso, isso e isso. Quando a gente faz isso, nós estamos nos quebrantando diante de Deus e Deus está ali vendo o que a gente quer ser transformado e que a gente quer ser moldado. Deus não se agrada de pessoas que chegam diante dele se exaltando, né? Se achando bom, se achando tal. Pai, porque eu sou uma boa pessoa. Pai, porque
eu faço isso, eu faço boas obras, porque eu faço isso para ajudar as pessoas, porque eu trabalho na obra do Senhor. Não, Deus não se agrada dessas coisas. Ele está vendo tudo que a gente faz. Ele contempla tudo que a gente faz. Nosso Senhor Jesus Cristo fala de uma parábola, né, dos dois homens que chegam ao templo, né? O fariseu e o publicano, e um começa a orar se exaltando, né? Chega diante de Deus se exaltando, se achando bom. Senhor, porque eu devolvo o dízimo de tudo que tenho, porque eu oro não sei quantas vezes ao dia, sabe? Ele querendo mostrar as suas qualidades para Deus. E o outro chega diante de Deus quebrantado, né? Chega diante de Deus reconhecendo que é falho, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus. E Deus se agradou de qual das orações? Daquele que chegou diante dele humilhado, quebrantado, porque a palavra do Senhor fala que Deus abate os soberbos, abate o que se exalta, e ele exalta os que se humilham diante dele. A palavra do Senhor não diz que ele vai exaltar os que são humilhados. Não, a palavra do Senhor fala que ele vai exaltar aqueles que se humilham diante de Deus, que chegam diante dele como Davi chegou aqui, nesse salmo, nesse versículo, chegando diante de Deus, confessando, né, que ele precisava da misericórdia de Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito, né? Esse sacrifício é o que agrada a Deus. Esse tipo de sacrifício não são os sacrifícios de mostrar ao mundo, à sociedade, às pessoas que a gente vai na igreja, que a gente cumpre aquelas regras, né, da religiosidade, de estar sempre na igreja, de estar sempre orando, de estar sempre lendo a palavra. De nada adianta todas essas coisas se a gente não tem um coração humilhado, contrito diante de Deus. Deus não se agrada desses sacrifícios. Isso não vai tocar o coração de Deus, porque isso é religiosidade. Naquela época de Jesus, foram os religiosos que crucificaram Jesus, porque eles viviam só de aparência, eles viviam só para mostrar para o povo que eles faziam todas aquelas coisas, que eles cumpriam aqueles rituais de ir às sinagogas, de ler, né, a Torá, de estudar, de serem estudados, de terem conhecimento e de passar aquela aparência de sacerdote, de homens de Deus, de homens poderosos de Deus. Mas foram esses homens que crucificaram Jesus. Foram esses homens que vieram e se levantaram contra Cristo, porque eles não aceitaram os ensinamentos de Jesus, porque Jesus chegou diante deles e falou toda a verdade, né? Porque Cristo é a verdade. Jesus desmascarou ele na frente de todos, mostrando que eles faziam isso só por religiosidade. Eles não faziam nada daquilo para agradar a Deus. Eles não tinham um coração contrito e quebrantado diante do povo, diante de Deus principalmente. Eles se mostravam ser superiores a tudo e a todos, querendo de certa forma até tomar o lugar de Deus, né? Porque eles se colocavam num patamar tão alto que eles descumpriam tudo o que Deus ensinava, né? Infelizmente, eles colocavam uma carga tão pesada em cima das pessoas, eles colocavam os ensinamentos, os mandamentos tão pesados em cima das pessoas que nem eles carregavam, mas eles queriam que as pessoas carregassem. E Jesus veio para eles fazer tudo isso. Jesus veio para mudar tudo isso e mostrar para as pessoas que Deus se agrada daqueles que que se humilha diante de Deus, que reconhece os seus pecados. Eles não reconheciam que falhavam, eles não reconheciam que eram pecadores. Na mente deles, só porque eles eram levantados a sacerdotes, eram separados para sacerdotes, eles já se achavam santos e puros, né? Os erros que eles cometiam, eles não enxergavam, mas Deus enxerga todas as coisas e Deus se agrada disso, de um coração contrito e quebrantado. E Jesus teve esse coração diante de Deus. Enquanto ele estava aqui na terra, Jesus buscava sempre a Deus, com o coração contrito, buscando a presença dele, buscando ser cheio de Deus. Jesus estava sempre em oração, buscando ao Pai, para que o Pai mostrasse a ele qual era a vontade dele para a vida dele, apesar dele já saber o que ele veio fazer aqui na terra, mas Jesus estava sempre diante de Deus, buscando a presença
buscando a sabedoria que vem do alto, e nós devemos ser da mesma forma. Nós, como seguidores de Cristo, devemos estar o tempo todo buscando a presença de Deus, buscando procurar o que Ele quer para nós, e a gente precisa passar tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de dedicação ao Senhor, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta todas as coisas, porque a gente está priorizando o reino, a gente está priorizando aquele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Então, os sacrifícios que agradam a Deus é a gente reconhecer as nossas falhas, é chegar diante dele, se arrepender, pedir perdão dos nossos pecados, nossos erros, e pedir e clamar a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, que possamos ser como o salmista Davi, que a gente possa reconhecer as nossas falhas, que a gente possa chegar diante do Senhor com o coração quebrantado, com o espírito contrito, Pai amado, diante de Ti, e que o Senhor não despreze, Pai amado, a nossa oração, o nosso clamor, quando nos chegarmos diante de Ti, confessando os nossos erros e as nossas falhas, Pai amado, que o Senhor nos aceite o nosso perdão, aceite o nosso clamor, Pai amado, e que o Senhor venha com as Tuas mãos nos abençoar, nos purificar, nos limpar, Pai amado, dos nossos erros, pois nós somos errantes, nós somos falhos e precisamos de Ti, Pai, todos os dias das nossas vidas, porque nós sempre vamos falhar. Que o Senhor venha ter sempre misericórdia de nós, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa alma, que o Senhor venha conduzir o nosso coração a ser cheio da Tua presença, para que a gente não venha pecar contra Ti, que a gente não venha errar contra o Senhor, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma, que a gente tenha misericórdia da nossa mente e do nosso coração, que o Teu Santo Espírito venha sempre nos conduzir para Te glorificar e Te exaltar, Pai amado. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que está aqui, que estão ouvindo essa oração, a cada inscrito que está chegando novo, Pai, que o Senhor venha tocar o coração dessas pessoas dia após dia, para que elas venham se alimentar, que elas venham aprender da Tua palavra dia após dia, que elas venham entregar o coração a Ti, pois tudo que nós precisamos é a Tua presença. Nós necessitamos do Senhor todos os dias. Que o Senhor venha atender os nossos clamores, Pai amado, as nossas petições, pois passamos por lutas e aflições todos os dias e precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua bênção, Pai amado, sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha curar, libertar, salvar, restaurar vidas, restaurar casamentos, abre portas de emprego. O que essa pessoa está clamando, Pai amado, o Senhor venha ter misericórdia e venha abençoar. Que o Senhor venha nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.